alunos, aqui quem fala é o professor de ética Anderson Barreto. Iniciamos agora nossa primeira aula nesse novo sistema de ensino, o ensino em casa, para a turma do sexto ano. A aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso livro didático, na página 32, com o texto Essas Mães Maravilhosas e Suas Máquinas Infantis. É um texto até um pouco longo, ele vai até a página 35. É importante que antes que vocês comecem essa videoaula, vocês já tenham lido o texto. Eu vou reforçar essa mensagem nos grupos. Mas sobre essa reflexão que o texto traz para nós, precisamos destacar algumas coisas. O filho, normalmente, ele atualmente é colocado como um pequeno adulto, certo? Eu vou reforçar essa ideia durante o vídeo, mas basicamente o que o texto aborda é isso. As crianças, cada vez mais, elas não estão agindo como crianças, elas não estão tendo liberdade para brincar, para se divertir. Em alguns casos, não em todos, né? Os pais, eles tornam seus filhos pequenos adultos, com vários compromissos ao dia, com várias responsabilidades, e essa criança acaba crescendo sem ter uma infância saudável, que é uma infância onde ela brinca, onde ela tem amigos, onde ela se diverte, onde ela faz coisas de crianças, que toda criança ela deve ter esse tempo. É claro que ela deve ter responsabilidades, ela deve ir à escola, ela deve estudar, mas ela deve ter um tempo em que ela vai brincar com outras crianças da idade dela, onde ela vai socializar com essas crianças, fazer brincadeiras com elas, porque é assim que elas vão atingir um amadurecimento melhor quando ficarem adultos. Aí eu trouxe essa imagem aqui, que são várias crianças, para representar isso, né? Toda criança, ela não precisa ter vários, 10 amigos, 15 amigos, mas ela precisa ter uma amizade com outras crianças da idade dela, e essa amizade deve fazer com que ela brinque e socialize com as outras crianças, para que ela possa se desenvolver melhor no futuro. E a partir de agora eu vou trazer algumas pequenas frases sobre o texto, que são referentes ao texto, e eu quero, reforçando, claro, se você ainda não leu o texto todo, pare o vídeo, leia o texto e volte aqui para acompanhar a aula. O garoto até aquela idade, imagine, limitava-se a brincar e à escola. No texto, a mãe fica ela estranha esse comportamento do filho. Ele só brinca e vai para a escola. Até que ponto esse comportamento é errado ou correto? Uma criança que vai à escola todos os dias, que estuda e que brinca, é uma criança que está cometendo algum erro? Os pais que deixam os pais que deixam uma criança brincar e ir à escola somente, esses pais estão sendo pais ruins, na opinião de vocês? Na opinião dos pais de vocês? Vocês podem perguntar a eles também. Uma criança, para ela ser produtiva, para ela se tornar um adulto melhor, uma pessoa responsável, ela precisa já, desde criança, participar de cursos, participar de atividades extras curriculares, como atividade culinária, de laboratório, artesanato, música, esporte. Isso é interessante, sim, muitas crianças hoje em dia fazem essas atividades, muitas atividades esportivas, né, como natação, como futebol, como artes marciais. Mas além dessas outras, elas precisam ter uma vida toda regada nessas atividades, como é o caso do menino do texto, né, que ele tem atividades todo dia, de segunda a sexta, de manhã e à tarde, e quando chega à noite ele fica cansado que nem um pai que trabalha o dia todo, e que ele fica sem tempo para brincar, para socializar com outras crianças e ter uma infância saudável, que é uma infância onde ele pode se divertir, pode brincar e passar esse tempo com os amigos. Então deixo esse questionamento para vocês, se só brincar e ir à escola
é um comportamento adequado para uma criança. O que você gostaria de fazer, Paulinho? Perguntou ao pai. Nesse momento eu queria parar um pouco do texto e questionar vocês se vocês conversam com seus pais. Se além das coisas do dia a dia, menino, vale pegar isso, mãe, onde é que tá aquela coisa? Além dessas conversas triviais do dia a dia, vocês sentam e conversam com seus pais sobre a vida de vocês, sobre alguma coisa que vocês estão pensando, sobre alguma coisa que seus pais querem falar com vocês, sobre alguma coisa que aconteceu, sobre alguma coisa que vai acontecer. Eu gostaria de questionar vocês sobre isso, porque é muito importante que seus pais estejam presentes na vida de vocês e esse texto ele traz esse questionamento, né? Quando o pai ele se preocupa com a vida do filho, ele vai e tenta conversar com o filho perguntando o que ele gostaria de fazer. Aí o filho responde e o pai toma uma atitude em cima disso. Mas eu gostaria de questionar vocês sobre isso também. Né? Seus pais se perguntam como vocês estão indo na escola, eles perguntam como vocês estão no dia a dia de vocês, se vocês estão bem, se vocês estão precisando de alguma coisa. Principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, né? É muito importante que os pais tenham uma relação com vocês de afeto e vocês também tenham esse momento de conversa, de aproximação, que a família fique mais unida. A vida não é uma eterna brincadeira. Eu queria muito falar sobre essa parte do texto, que o pai fala isso para o filho. E eu queria perguntar para vocês, isso é mentira, isso é verdade? A vida não é uma eterna brincadeira. Depois que você passa da infância, sua, sua alegria de experimentar coisas novas, porque a vida, a brincadeira é isso. Na maioria das vezes, é todo dia você arrumar uma coisa nova para fazer, você tem um desafio novo. Então, às vezes as pessoas têm a ideia de que quando você chega na vida adulta, a brincadeira acaba, você não tem mais desafios, porque é isso que é a infância. A infância é cheia de novos desafios, você vai brincar uma brincadeira nova, é um novo desafio para você, você vai conhecer um amigo novo, é um novo desafio, uma nova escola é um novo desafio. E às vezes você pensa que quando você chega na vida adulta, você não tem mais novos desafios, você não tem mais alguma coisa que te motive, que lhe dê motivos para tentar algo novo. Isso é um pensamento errado. Eu trouxe aqui algumas brincadeiras que vocês podem estar fazendo hoje em dia, né? Não nesse momento, mas vocês fazem, como brincar de roda, de carrinho, amarelinha e outras brincadeiras. E eu trago aqui outra imagem que é a do filme Up, né? Que é esse senhor já na velhice, ele se propõe a um novo desafio. Ele tem um sonho durante toda a vida dele, e ele vai em busca desse sonho mesmo na velhice. Isso não seria talvez uma brincadeira que esse senhor está fazendo? Não seria um novo desafio que ele está se propondo? Então a vida, se você quiser, você pode se propor novos desafios ao longo da sua vida, mesmo que você não seja mais criança. Isso seria uma eterna brincadeira ou não, aos olhos de vocês? Os medos devem ser eliminados na infância. Isso aqui é o pai do garoto que fala. Talvez ele esteja até correto nessa parte aqui. Seria muito interessante se os medos fossem eliminados na infância, que você crescesse na sua vida adulta sem ter medos, né? Você fosse um super-homem, talvez, ou uma super-heroína, ou uma mulher maravilha. Mas infelizmente talvez isso não seja correto. Mesmo na fase adulta, muitas pessoas têm medos ainda de alguma coisa, muitos referentes até à infância, né? Medo de... que são as fobias, né? Fobia a lugares fechados, fobia a lugares escuros, fobia a, a, a fobia a piscinas, por exemplo, fobia ao mar. Tem muitos tipos de fobias e que esses medos ainda continuam, né, depois da infância. É importante que a gente, mesmo na infância, nós tentamos combater esses medos, como o pai fala do texto, que ele leva o filho para a natação, mesmo com o filho tendo medo de nadar, mas é importante que a gente não enfrente esse medo de peito aberto. A gente tem que ter
um controle. Nós não podemos tentar eliminar esse medo de um dia para a noite. Isso leva tempo, isso leva cuidado. Não é tão simples assim você perder o medo da sua infância ou um medo na sua fase adulta. Isso requer tempo. E mesmo que você não elimine esse medo ao completo, você poder conviver com esses medos que você possa ter ao longo da sua vida, isso é importante, é positivo. Ninguém é obrigado a não sentir medo. Todo mundo sente medo em algum momento da sua vida. Mas poder conviver com eles talvez fosse a lição mais importante do texto. Nas competições chegava sempre em último. Como ele já tinha medo da piscina, ele chegava sempre em último. Mas eu queria pegar essa frase e colocar em outro contexto. Quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, tendo saído da escola, que eu sei que vocês gostam, quando você está fazendo uma coisa que não gosta, que seus pais lhe obrigam a fazer, tirando vocês ficam comprometidos com aquilo, vocês sentem vontade de praticar aquilo. Eu, por exemplo, uma vez, eu vou trazer um exemplo para vocês, uma vez tentei praticar perdão, vou trazer outro exemplo. Quando você está na vida adulta, você pode arrumar um emprego que você não é feliz naquele emprego. E talvez você não tenha um aproveitamento tão positivo quanto outras pessoas que gostam daquele emprego, que querem ficar naquele emprego. A mesma coisa a natação para o garoto. Como ele não gostava da natação, ele não tinha interesse na natação, ele não se comprometia, ele não tinha vontade de praticar e por isso ele sempre chegava em último. Para que você para que você evolua em alguma atividade da sua vida, você tem que ter prazer naquela atividade, você tem que se sentir bem fazendo aquela atividade, e isso é importante para as crianças e para também sua vida adulta. Quando você vai escolher uma profissão, você precisa escolher uma profissão que lhe traga prazer, que você se sinta bem praticando aquela atividade e não o contrário, porque isso pode gerar problemas para a sua vida, como é o caso aqui que eu estou colocando essa imagem da moça trabalhando, talvez no emprego que ela não gosta, mas mesmo assim ela está trabalhando. Isso não é uma coisa positiva nos dias de hoje. As mães, vocês sabem, disputam entre elas um torneio surdo nas costas dos filhos. Isso é um caso raro que acontece. Talvez em mães que colocam muito seus filhos em atividades que elas vão competindo um filho com a outra. Meu filho faz aquilo, meu outro filho faz aquilo. E eu trouxe essa imagem para mostrar isso. Que às vezes os filhos eles podem se tornar o espelho do pai. Aquilo que o pai não conseguiu fazer durante a infância, ele gostaria ele gostaria que o filho fizesse. Isso pode gerar alguns problemas, que é o que o trecho traz. A mãe queria que o filho fosse bem na natação e colocou ele na natação. A mãe queria que o filho fosse um prodígio junto com os outros filhos das amigas e ela colocou ele em tantas atividades curriculares que o filho acabou se tornando um prodígio, mas quando chegou na vida adulta ele não tinha mais gana, vontade de continuar trabalhando naquelas atividades. Quando podemos brincar? Não sei, tenho que ver na minha agenda. Cada vez mais, talvez as crianças de hoje em dia estão sendo controladas por uma agenda. Tem uma atividade extracurricular na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e ela não tem tempo para brincar de novo, para se divertir, para ter amigos, para socializar. Isso é importante. Além das atividades curriculares, que eu não estou colocando aqui como sejam negativas, elas são positivas, mas é preciso também que haja um tempo para você brincar, para você descansar, para você ir brincar com seus amigos, para você conversar com seus pais, para você socializar, para você ser criança. É importante também ter esse momento na sua agenda. A Neotinha chegava mais cansada do que o pai em um dia de plantão. Esse é o resultado da vida da criança que teve toda a sua vida regada à base da agenda, onde ele colocava todas as suas atividades no dia.
segunda de manhã, segunda à tarde, terça manhã, terça à tarde. Quando chegava à noite ele estava mais cansado que o próprio pai, de tanto fazer atividades ao longo da semana. Isso gerou uma coisa positiva ao garoto no texto. Como vocês devem ter lido, não gerou. Ele se tornou um adulto com graves problemas após tantas atividades que ele fez quando criança. E foi ficando adulto antes do tempo. Voltando ao que eu falei no início do vídeo, no início da aula. Cada vez mais as crianças estão se tornando adultos antes do tempo. Estão se tornando pequenos adultos. Porque eles têm compromissos, eles têm responsabilidades antes do tempo, antes de se tornarem adolescentes, antes de se tornarem pessoas adultas mesmo. E isso gera problemas, né? A criança ela precisa ter um tempo próprio para interagir com outras crianças, para conviver com outras crianças e se permitir descobrir brincadeiras, amizades. Isso vai gerar uma coisa positiva ao longo do tempo. Não o contrário. Não você sobrecarregar a criança com atividades, com responsabilidades. Isso vai acabar fazendo com que a criança se torne um adulto, ainda criança, com responsabilidades, como aconteceu com o caso do menino, que ele não tinha mais alegria. Parece que chegou um momento da infância dele que ele não tinha mais alegria de brincar, de conviver com os amigos. Ele só pensava como um adulto, tinha a cabeça de um adulto, e quando ele chegou na fase adulta mesmo, ele percebeu que tinha perdido tudo. Tinha perdido seu tempo, que era o tempo de ser criança. Que aí está nessa frase que o tio perguntou a ele: Paulinho, o que você queria ser quando crescesse? Ele falou: criança, porque ele não era criança quando era pequeno ainda. Ele era uma criança falando que quando queria crescer, quando crescesse, queria ser criança. Aí eu trago essa charge aqui de dois garotinhos. Você sempre pensa muito sobre o futuro, lindos? Ah, sim, o tempo todo. O que você gostaria de ser quando crescer? O garoto também pergunta ao amigo. Escandalosamente feliz. Seria talvez a melhor definição do que nós podemos ser quando crescer. Precisamos ser felizes, acima de tudo. E o garoto não era feliz quando era criança, por isso que ele queria ser criança quando se tornasse um adulto. Porque na ideia dele, quando ele pudesse ser uma criança, ele seria feliz. O que ele não era, mesmo ainda na infância. Isso é o momento mais importante, eu acho, do texto. Depois de todo esse pensamento de responsabilidades, de atividades extracurriculares que o garoto fez durante a infância e tornou ele um adulto muito jovem, ele se casa, ele tem uma vida saudável com a esposa, ele arruma um bom emprego, ele sai da casa dos pais, tem uma vida tranquila economicamente e ele se tranca no quarto todos os dias. Quando a mulher chega do trabalho e vai encontrar o marido, a mulher chegou, abriu e deu de cara com o Paulão, né? Porque era Paulinho quando na infância, virou Paulão na vida adulta, sentado no tapete, brincando com um trenzinho. Tudo que ele poderia fazer quando era criança, tudo que ele não fez quando era criança, ele estava fazendo agora na vida adulta. Depois que ele obteve o sucesso da vida dele, depois que ele se tornou um adulto vitorioso, né? Uma pessoa bem-sucedida economicamente, com um bom emprego, estável, ele agora, longe dos pais, né? Longe dessa pressão dos pais se tornar sempre uma pessoa responsável, ele se permitiu brincar, tentando reviver um tempo em que já passou. Infelizmente, a questão do passado é isso. Quanto mais nós tentamos nos prender ao passado, nós não podemos segurá-lo, porque ele já passou, ele já é passado. Nós podemos aprender com ele, como a gente faz nas aulas de história. Nós estudamos o passado para aprender com ele, mas nós nunca poderemos reviver o passado. A 100% falando, nós não podemos viver de novo aquele passado. Era isso que o garoto Paulinho tentava fazer já adulto. Tentar reviver aquele passado
que já passou, brincando trenzinho, tentando reviver sua infância. E esse é o pensamento que eu trago para vocês nesse texto, esse questionamento. A infância, ela é importante? Quais são os benefícios da infância? Qual é a importância da infância, das brincadeiras, para a vida de uma pessoa? O garoto Paulinho não teve esse momento na sua vida, e quando chegou na fase adulta, ele buscava isso ao tempo todo. Ele buscou o seu sucesso na sua carreira profissional, até que chegou o momento que ele poderia ficar em casa todos os dias. E quando chegou esse momento de ele poder ficar em casa todos os dias, que ele já tinha conseguido um sucesso no seu trabalho, ele se permitiu brincar. Então era isso que ele buscava todo o tempo. Desde o momento que ele parou de brincar até o dia que ele poderia ficar em casa todos os dias, ele só buscava isso. Ele buscava esse momento de brincar novamente, de brincar o que ele não brincou quando era pequeno. Então essa é a importância da infância, é, é a questão fundamental do texto. E assim terminamos nossa aula, essa pequena videoaula sobre esse questionamento do texto. Espero vocês para a próxima aula de ética e cidadania moral.